A paz do Senhor, gente. Hoje nós vamos ler, capítulo 14 de Romanos. Isso mesmo, né? Esse capítulo é lindo também. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Vamos lá? Olha só o que Paulo fala. Deem uma calorosa acolhida a qualquer irmão que deseja unir-se a vocês, mesmo que a sua fé seja fraca. Tá vendo? Temos que receber todos com alegria, né? Como que você gostaria de ser recebido numa igreja? Então é isso aí que a gente tem que fazer, né? Dar uma calorosa acolhida a qualquer irmão que deseja unir-se a nós, né? Não o censure por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Tem muita gente, que despreza as ovelhinhas, porque as ovelhas, quando elas entram dentro da igreja, elas têm um monte delas que quer fazer tudo para o Senhor, tudo. Elas querem trabalhar, elas querem limpar o chão, elas querem ajudar na igreja, elas querem cantar, elas querem pregar. Já notaram isso? Comigo aconteceu isso. Quando eu me converti ao evangelho, né, do Senhor, eu queria fazer tudo na igreja, tudo mesmo, sabe? Mas eu era cortada, não deixavam, né? E eu penso o contrário, que quando a pessoa tá com vontade de trabalhar, aí que o pastor, as pessoas têm que ajudar e colocar ela naquele lugar. Por quê? Porque aquela pessoa já tem vontade, desejo de servir a Deus. Aí se a pessoa for inteligente, uma pessoa sábia, ela vai colocar aquela ovelhinha trabalhar, apoiar ela, supervisionar, claro, né? Estar sempre perto. E você vai dar um quê? Um combustível maior para ela estar mais orando, para ela estar mais buscando, para ela estar fazendo as coisas. Mas tem umas pessoas que não é assim. Simplesmente eles não deixam as pessoas fazerem, né, algumas coisas, né? Então ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, não censure, né? Não censure por ele ter ideias diferentes. Às vezes tem ideias que é diferente mesmo, né? Das suas a respeito daquilo que está certo e errado, né? Às vezes alguma coisa é certo para você, outros não é. Né? Tem igreja que eu respeito, que tem usos e costumes. Eu também gosto de saia, eu gosto de vestido, eu também gosto. Eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu quero ter o bom senso de me vestir, né? Eu quero ter um bom senso, mas eu quero vestir de tudo, né? Eu quero vestir saia, quero vestir vestido, calça, mas não é aquelas calças muito apertadas, sempre pondo uma bata. Eu quero saber me vestir, né? E eu falei com Deus. Então eu não me apego a isso, a uso e costume. Eu não uso brinco, gente, porque eu não gosto mesmo, né? Eu sempre fui muito assim livre, né? Mais simples, né? Não sinto falta também, né? Só quando eu vou num casamento que eu coloco alguma coisa. Mas eu respeito a igreja que tem usos e costumes. Quando me chamam para pregar, eu vou de acordo com aquele povo, né? Porque senão vai ficar muito esquisito eu chegar lá de toda arrumada, não tem nada a ver, né? Quando você vai numa igreja mais liberal, você já vai com outro estilo de roupa. Porque pra mim isso não faz efeito, não faz nada, né? Eu tenho que me saber me vestir com uma condição, com moderação, com modéstia, né? E tirar a sensualidade, né? Não pode estar muito sensual. Eu acho que toda mulher deveria fazer essa análise. Mas, mudando de assunto, isso, vocês não, os pastores, os líderes, não podem censurar, né? Aquela pessoa por ela ter ideias diferentes, né? Das suas, a respeito daquilo que está certo ou errado. Não pode ter confusão. Tem que respeitar, né, gente? Tem que respeitar. Olha só, por exemplo, não discuta com ele a respeito de comer carne ou não. Aqui ele já está falando de um exemplo, né? Eu falei outro. Então, tem gente que acha que comer carne é pecado. Vamos supor, carne de porco, né? É pecado. Então, olha o que ele está falando. Não discuta com ele a respeito de comer ou não carne. Eu, particularmente, não é da agora, eu não consigo por causa do cheiro.
Eu não gosto da carne de porco. Embora tá na Bíblia, eu já li, tá, gente? A Bíblia toda realmente existe um versículo lá, mas isso aí vai da fé de cada um, né? Eu não como carne de porco por causa do cheiro, não consigo por causa do cheiro, é horrível, não gosto. Olha só, pode ser que vocês creiam que não há nenhum mal nisso, porém outros têm a fé mais fraca, né? E pensam que está errado e não comerão carne alguma. Eles preferem comer verdura a comer aquela espécie de carne, tá vendo? Tem gente que tem a consciência, depende da fé da pessoa, né? Então por isso que a gente não tem que ficar falando mal de ninguém, né? E nem entrando em discussão sobre isso. Aqueles que pensam que está certo comer esse tipo de carne não deve desprezar aqueles que não a comem, tá vendo? E se você faz parte daqueles que não comem, não acuse de erro aqueles que comem. Tá vendo? Outro exemplo, né? Vou dar. Se a pessoa tem o uso e costume, né, de usar saia, vestido, então você que usa calça, você também não pode falar que aquilo é errado, você não tem o direito de acusar, né? Cada um tem uma intimidade com Deus, cada igreja tem uma doutrina, né? Então aqui ele tá dando o exemplo da carne aqui, né? Olha só, porque Deus os aceitou. Sabia disso? Deus aceitou. Olha só, Deus os aceitou. Eles são servos de Deus e não de vocês. Olha só, que lindo. Deus é maravilhoso, né? Olha só, porque Deus os aceitou, Deus me aceitou, Deus te aceitou. Então, nós somos o quê? Servos de Deus e não das pessoas, não de ninguém. Nós somos de Deus. É a Deus que nós vamos prestar contas. É a Deus que nós devemos a nossa vida, somente a Ele, né? Eles são responsáveis perante Deus, olha só, e não perante vocês, tá vendo, gente? Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Deixe que eles lhes digam se eles estão certos ou errados. Olha aí. E Deus mesmo é capaz de levá-los a agir como devem, tá vendo? Olha aí. Alguns pensam que se deve observar os feriados judaicos como dias especiais para se adorar a Deus. Já outros dizem que é um erro todo esse incômodo, né? Visto que todos os dias pertencem igualmente a Deus. Tá vendo que todo mundo tem uma ideia diferente mesmo. Cada um tem uma ideia diferente. Um pensa que é certo, outro pensa que é errado, mas a gente não pode discutir e nem ficar desse jeito, porque somos aceitos por Deus, né? Olha só. Visto que todos os dias pertencem igualmente a Deus. Tem gente que tira dias para adorar a Deus. Já tem gente que fala, não, todo dia é dia santo, né? Já ouviu falar? Então, são ideias diferentes, né? Em questão desse tipo, cada um deve decidir por si mesmo. Se você tem dias especiais para adorar, olha só, a decisão é nossa. Ó, cada um, em questão desse tipo, cada um deve decidir por si mesmo. É você e Deus, tá vendo? Se você tem dias especiais para adorar ao Senhor e estão procurando honrá-lo, fazem uma coisa boa, né? Olha só, se vocês têm dias especiais para adorar o Senhor e estão procurando honrá-lo, é para Ele que você está tirando esse dia, faz uma coisa boa, né? Assim também a pessoa que come carne, ela come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Você tem orado antes de comer, de se alimentar? Eu tenho orado muito na minha alimentação, eu tenho pedido a Deus, antes de eu comer, gente, eu falo, Senhor, abençoe essa comida. E muito obrigada por esse alimento, purifica, santifica pelo poder da oração em nome de Jesus. E aí eu me alimento. Isso tudo, tá, gente? É água, é comida, é tudo. Porque hoje os alimentos já não estão mais como antigamente, né? Que eram mais saudáveis, né? Hoje os alimentos estão meio esquisito. Então, por isso eu oro mesmo por causa disso, né? Olha só,
ela come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Por isso que a gente tem que dar graças em tudo. E a pessoa que não toca em tal carne também está desejosa em agradar a Deus. Às vezes a pessoa faz um propósito, né? Não vou comer carne, né? Tal. Então ela quer o quê? Para quê? Para agradar a Deus, né? Então tudo é para honra e glória do Senhor. E também dá graças a Deus. Ó, tá vendo? Não mandamos em nós mesmos. Olha que Paulo fala. Não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos como se nós mesmos pudéssemos escolher. Tá vendo? Se vivemos para o Senhor, para dar glórias a Deus, para honrar o nome de Jesus. Tá vendo? É para isso que a gente está vivendo. Se morremos para o Senhor. Assim que vivamos ou morramos, somos do Senhor Jesus. Tá vendo? Cristo morreu e ressuscitou por esta razão, para que pudesse ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Tá vendo? Vocês não têm nenhum direito de julgar, de censurar. Sabe, eu vejo que tem pessoas que ficam julgando, censurando. Nós não temos esse direito, gente, né? Tá acontecendo muita coisa, né? Muito escândalo, mas eu não consigo ir lá. A pessoa tá errada, a pessoa tá isso, ou chamar a pessoa disso e daquilo. Não! Né? Davi podia matar o rei Saul, mas não matou, porque ele falou, quem sou eu para tocar no ungido de Deus, né? Então ele deixou para lá. Então, cada pessoa tem uma unção e você deve respeitar a unção de Deus na vida daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa se tornou um Saul, entendeu? Você tem que respeitar a unção, não é chegar lá e matar a pessoa não, né? Então você tem que respeitar. Vocês não têm nenhum direito de julgar um irmão ou olhar com desprezo para ele. Olha o que Paulo fala, né? Não tem nenhum direito. Deus não deu esse direito nem para mim nem para você, né? De julgar, de censurar um irmão ou de desprezar ele, né? Lembre-se de que cada um de nós comparecerá. Olha, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, escuta isso. Lembre-se que cada um de nós comparecerá individualmente perante o tribunal de Deus. Olha aí. Porque está escrito, juro por mim mesmo, diz o Senhor, todo joelho se curvará diante de mim, toda língua confessará que sou Deus. Tá vendo, gente? Todos nós vamos estar um dia no tribunal de Cristo, prestando contas. Imagina lá, chamar João, venha prestar conta da sua vida, né? Diga, ou se ele não deixou de executar, né, um chamado dele, né? Preste conta da sua vida. O que ele vai falar? O que você vai falar, né? Que vai passar tipo que nem um filme lá para você ver o que você fez aqui na terra. Imagina uma palavra à toa que a gente falar, a gente vai ter que dar conta dela. Imagina a pessoa escrevendo ali no Facebook, ali, aí que fica a prova mesmo, né? Falando já é uma declaração, imagina escrevendo. Eu não tenho essa coragem, gente. Sabendo da palavra de Deus, eu não tenho, eu temo a Deus, né? E se eu fosse você também, eu temia muito a Deus, porque um dia você vai estar no tribunal de Cristo perante Deus e você vai ter que prestar contas a Deus. Por isso é bom não julgar, é bom não falar mal dos outros, é bom não fofocar, é bom não fazer nada disso, né? Porque Deus está falando aqui, todo joelho se curvará diante de mim, toda língua confessará que eu sou Deus, glórias a Deus. Assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós, eu, você, a gente vai dar conta, a gente vai ter que dar conta da nossa vida, o que a gente fez aqui na terra a Deus, né? Uns falam que é porque você não ganhou a alma, né? Outros falam que é porque você não exerceu o chamado de Deus na sua vida. Não é por aquilo que você fez na terra, é por aquilo que você não fez na terra,
né? Que muitos falam que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Gente, isso é muito sério, muito sério. Você ter que aparecer no tribunal de Cristo e ter que dar conta de si mesmo a Deus. Por isso que a gente tem que pensar 1000 vezes antes de fazer algo errado, 1000 vezes antes de falar mal de pessoas. A gente tem que pensar antes de fazer as coisas, né? Porque pensar nisso na eternidade. Tem gente que vive aqui no mundo como se a eternidade não existisse, né? Como se você não tivesse que prestar contas a Deus, era tanto faz, tanto fez, mas não. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então tome cuidado, seja uma pessoa responsável para com a sua própria vida mesmo, tá? Assim, não julguemos mais uns aos outros. Não julguemos, né? Não julguemos uns aos outros. Em vez disso, procurem viver de tal modo que nunca façam o irmão tropeçar. Tá vendo? Olha só, se ele vir vocês fazerem alguma coisa que ele pensa que está errada, quanto a mim, estou perfeitamente seguro, baseado na autoridade do Senhor Jesus, de que nenhuma comida é por si mesma impura. Entretanto, se alguém achar que isso está errado, então não deve comê-la, pois para essa pessoa ela é impura. Tá vendo? Tudo vai da consciência, gente, tudo vai da consciência. Se um irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, você não estará procedendo com amor se continuar a comer, tá vendo, gente? Isso é muito importante a gente saber. Olha só, se um irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, você não estará procedendo com amor se continuar a comer. Tá vendo? Não deixe que a sua comida faça perder-se alguém por quem Cristo morreu. A gente tem que amar mais o nosso próximo do que a nós mesmos, né? Então, olha só, isso aqui vale para tudo, vale para roupa, né? Tem gente que se escandaliza se vê uma pessoa de calça, né? Olha só. Então, não deixe que a sua comida ou a sua roupa, né, faça perder-se alguém por quem Cristo morreu. Olha aí, não faça nada que motive censura contra você. Não dê motivo para as pessoas falarem mal de você. Paulo está falando aqui, né? Seja íntegro, seja honesto, seja de Deus, tenha o caráter de Deus na sua vida e não dê motivos, né, para as outras pessoas falarem mal de você. Não faça nada que motive as pessoas julgarem você, né, a falar mal de você, né? E mesmo que a pessoa, igual eu tô vendo um caso por aí na internet, mesmo que se a pessoa fez isso ou não fez, a gente não tá aqui para julgar e nem falar mal, deixa com Deus, Deus é que vai resolver, né? Não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo, tá vendo? Olha aí. Então, se a sua sinceridade, né, vai maltratar uma pessoa, vai deixar uma pessoa triste, então, se você não tem empatia para falar com sinceridade, então não fale, tá? Porque é muito ruim isso aí, né? Não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo. Às vezes você pode falar da idolatria, mas se você não tiver empatia, uma sabedoria para falar e já jogar ali, né? Pode haver, mesmo você estando certo, porque você está certo pregando a palavra de Deus, né? Mas vai te dar motivo para as pessoas odiar, falar mal de você, te criticar, te desprezar, e as pessoas não vão ouvir mais a sua palavra, né? Então tem que ter sabedoria, né? E empatia para falar com as pessoas também. Então, olha só, afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, não é nada disso. Olha só que lindo, né? Mas sim, o reino de Deus é justiça, a paz, a alegria. A alegria que vem do Espírito
Espírito Santo, gente. A alegria não é uma emoção, não é sentimentalismo. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Por isso que você fala, né, com alegria, você conversa com alegria, porque é um fruto, né, do Espírito Santo, não é emoção, não é nada disso. A alegria é um fruto do Espírito Santo, né? Então é justiça, é paz, é alegria, né, que vem do Espírito Santo. Se vocês deixarem Cristo ser o Senhor nessas coisas, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. Aleluia, glórias a Deus. Tá vendo, gente? Se você deixar o Senhor, né, o Senhor, Cristo ser o Senhor nessas coisas, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. Você vai agradar tanto a Deus quanto aos homens. Olha só que lindo, né? Desta forma, tenhamos como alvo, né, a harmonia das pessoas, das nossas amizades, da igreja, e a edificação de uns para com os outros. Se você não tem uma palavra para edificar o seu marido, o seu esposo, os seus filhos, então fique quieto, né? Em vez de ficar jogando palavras de maldição, palavras ruins dentro de casa, né? Isso aí não vai adiantar nada. Nós viemos para o quê? Deixar a terra em harmonia. Somos o sal e a luz do mundo. Viemos para edificar uns aos outros. É isso, nós viemos para edificar uns aos outros, né? Ó, não desfaça a obra de Deus por causa da comida. Olha aí. Lembre-se, não há nada errado com a carne, mas está errado comê-la se fizer uma outra pessoa tropeçar. Olha isso, tá vendo? A coisa certa a fazer é deixar de comer carne ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a pecar, porque o pecado, gente, afasta Deus da gente. Deus continua amando a gente, mas o pecado, mesmo que você ore, suas orações ali, sabe, Deus não vai atender por causa do pecado, porque o pecado, gente, ele destrói, ele acaba com tudo, né? Ele acaba com tudo mesmo. O pecado, ele é terrível e ele impede Deus de trabalhar mais na sua vida. Mas quando você confessa o seu pecado e deixa ele, Deus vem, né, e te abençoa, né? Você alcança a misericórdia do Senhor quando você confessa e larga para lá esse pecado e nunca mais comete, né? Mas se você fizer alguma coisa que leve seu irmão a pecar, então você deve parar, né, de fazer isso, né? Você pode saber que não há nada de errado na forma de crer a respeito destas coisas, mas que isso permaneça entre você e Deus. Você acha que isso não tem nada a ver, mas se isso que você faz o outro pecar, então você deve deixar essas coisas, né? Porque ele tá falando aqui, ó, né? Olha só, você pode saber que não há nada de errado na forma de crer a respeito dessas coisas, mas que isso permaneça entre você e Deus, né? Deus, eu não acho isso errado, mas, né? Nessa situação, feliz é o homem que não se condena quando faz aquilo que sabe que está certo. Feliz é o homem, tá vendo? Que não se condena quando faz aquilo que sabe que está certo. Entretanto, quando alguém acha que comer alguma coisa está errado, não deve fazê-lo. Ele peca se o fizer, pois não come com fé. Tá vendo? Tudo é pela fé, gente. Se você não tem fé, não faça, né? Ó, então, pois não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Ó, que Paulo fala aqui agora, capítulo 14, né? Tudo que não provém da fé é pecado, né? Então, esse foi o capítulo 14, gente. Amanhã eu volto para terminar de ler esses dois capítulos, o 15 e 16, para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu oro
para que essa palavra entre no seu coração e transforme a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida e seu sábado maravilhosamente. Amém? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.